Para você entender por que a história de Sansão se trata de um mito, eu peço que você preste muita atenção. A raiz do nome Sansão, Shin Chan, que significa pequeno sol, tá? Então eu tenho um livro aqui, ó, o Argonauta do Deserto, falando que a raiz do nome Sansão é pequeno sol. Eu vou pegar um outro livro aqui para você, ó. Repare que não é material ateu, tá? São materiais acadêmicos. Você pode ver que aqui, ó, a editora é Vida Nova. Isso aqui é um material cristão, por exemplo. Aqui eu vou abrir e vai dizer aqui o seguinte, ó. O nome Sansão é uma variação do substantivo hebraico que significa sol. A poucos quilômetros ao sul ficava a cidade de Bet-Semes, considerada a casa do Deus Sol, tá? A casa ou templo do Deus Sol. Repare que eu não usei nenhuma vez nenhum material ateu, tá? E aí, galera, olha só, eu tenho aqui um dicionário teológico, tá? E nesse dicionário teológico, ele vai trazer justamente a raiz que compõe o nome do Sansão, tá? Que é essa daqui, ó. Ó, tá aqui, ó. E vocês podem ver que é sol, tá? Aqui, ó. Não sei se tá focando aí. Aqui, ó. Sol, tá? E ela é composta pelo Shin, pelo Men e por outro Shin, que vai dar mais ou menos algo como Shemesh, né? Ou aqui em uma outra forma Shemesh, né? Que é o sol, tá, galera? Então a raiz do nome Sansão tem a ver com o sol. Uma outra curiosidade que eu quero que você tenha em mente é que isso também é confirmado por causa da sua famosa companheira, né? A companheira de Sansão, que é Dalila, tá? A Dalila, ela vai trazer um contraste. Qual é o contraste do dia, ou o contraste aí do sol, galera? Eu tô aqui, ó, Bíblia King James, tá? O contraste aqui ele é bem simples, ó. Olha só, hein? O nome Dalila soa parecido com a palavra hebraica correspondente a noite, tá? Então nós temos uma espécie aqui, quando a gente fala de Sansão e Dalila, de um joguete, né? De dia e noite, ou sol, né? Manhã, luz, calor. E aqui a Dalila é noite, trevas, escuridão. A mulher na Bíblia sempre causando problemas, né? Numa cultura machista, a mulher é quem causa problema. Então, assim, o que eu quero que você tenha em mente é tudo isso, tá? Que você pense para refletir comigo sobre as origens do mito de Sansão, por tudo que eu vou te explicar aqui, é que o culto ao sol, tá? Que muita gente vai encarar como paganismo, existia na Israel antiga, tá? Aqui, por exemplo, nós vemos o zodíaco, tá? Em hebraico, zodíaco em hebraico, com o Deus Sol no meio, tá? O Deus Sol aqui no meio. Então, sim, tinha o culto ao Deus Sol no Israel antigo. Beleza? Entendeu isso? Mas, Antônio, por que você está falando sobre o culto ao Deus Sol em relação ao Israel antigo e comparando com a história de Sansão, mostrando que é o pequeno sol, né? Que a sua raiz no hebraico significa sol? Por que tudo isso? Porque, galera, eu tenho certeza que você já ouviu ou você mesmo notou, porque é muito óbvia a semelhança entre Sansão e Hércules, né? Hércules, ele é uma representação de um semideus solar, como boa parte dos deuses do antigo Mediterrâneo, tá? Onde você vai ter uma figura heróica, né? Um semideus ou um próprio deus, em que ele vai fazer o trajeto, né? Ao redor das 12 constelações do zodíaco, ou seja, é o caminho que o Sol faz ao longo de um ano, tá? Isso, galera, era comum na antiguidade, beleza? Lembre-se aqui, você tem que se lembrar aqui o seguinte: a narrativa bíblica, ela está seguindo uma grande sequência. Eu posso um dia trazer para vocês um vídeo sobre essa grande sequência bíblica que é destrinchada.
O Sansão, ele descende, tá? Ele é descendente dos filhos de Jacó, tá? Que são 12 filhos de Jacó, lembre-se disso. Então, uma narrativa destrinchada. Então, aqui nós temos com Sansão esses paralelismos com Hércules que eles vão ficar muito óbvios. E eu vou mostrar para você ao longo desse vídeo. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que tanto Sansão quanto Hércules, eles nascem através de uma intervenção divina. Beleza? Sansão, a sua mãe, a gente não conhece o nome dela, tá? Não é descrito o nome dela na Bíblia. Mas Manoá, ele recebe a sua esposa dizendo que ela teve um encontro com Deus, tá? Com um anjo, né? Ou com o homem do Senhor. E depois ele vai ter um encontro com esse Deus ou com esse anjo, tá? Só que tem um detalhe aqui muito interessante, que ele vai querer saber o nome do anjo, aí o anjo não se revela para ele. Ele oferece um banquete para que ele fique ali com eles mais um pouco. Mas o anjo se recusa e depois ele vai e oferece um sacrifício, ele prepara um altar e faz um sacrifício em chama, tá? E aqui vai acontecer um detalhe muito interessante que eu vou falar para vocês depois, que vocês vão entender uma parada que é uma sacada de mestre, que aí você vai entender por que a história de Sansão tem a ver com a história de Hércules, tá? Tem a ver com esse começo aqui também. Só que o interessante é que a mulher do Manoá não é descrita tendo relações com o Manoá. Ela engravida após a visita desse Deus ou desse anjo. Muito parecido com o que acontece com a história de Hércules, né? Quando Alquimena recebe a visita de Zeus, né? Ela é visitada por Zeus e depois ela é engravida de Hércules. Então é uma história bem parecida, tá? Logo aqui no começo. A outra questão que nós temos que ter em mente é que o Sansão ele vai fazer o voto de Nazireu, tá? Nazireu pode ser uma das palavras que deriva Nazaré, tá? Jesus o Nazareno, né? Pode derivar daí dessa questão dos nazireus. Mas nessa questão dos nazireus, eles têm uma série de votos a qual eles têm que cumprir. Por exemplo, não estar presente em relação a coisas imundas, né? O Sansão não pode estar presente com bebida forte, tem que preservar o seu cabelo. O voto de Sansão ele é um pouco mais restritivo. São pessoas consagradas a Deus, tá? Enfim, um dos primeiros feitos de Sansão descrito na Bíblia é que ele está indo até a cidade filisteia para se casar, né? Para ele encontrar ali a sua noiva, quando no caminho ele encontra um leão e o Sansão simplesmente abre a boca do leão com suas mãos nuas, tá? Não estou falando aqui com espada, com lança, nada não. Ele abre a boca do leão com as mãos nuas e rasga o leão no meio. Rasga de fora a fora. Esse é um feito notável, porque existem outros heróis ali do Mediterrâneo que fazem isso. E um dos mais notáveis e mais famosos por fazerem isso é justamente o Hércules. E no seu primeiro trabalho, Hércules faz justamente isso. Mata um leão com as próprias mãos. Tá bom? O interessante é que, depois de um tempo, o Sansão ele vai notar que dentro da carcaça do leão existem abelhas que vão dar mel. E isso, galera, acontece na história de Hércules quando a história dele é fundida com a história de Aristeu. Então, quando nós temos uma narrativa misturando a história de Hércules e Aristeu, que foi o primeiro apicultor, segundo a mitologia grega, nós temos que na carcaça do leão de Hércules também tem mel. Então, repare, já começa a ficar meio esquisito. São várias coincidências aqui para a gente poder trabalhar. O Sansão, então, ele vai casar com uma filisteia, né? Lembrando que não era costume, eu acho que era até proibido, você arrumar uma noiva em um território estrangeiro, né? Mas é isso que Sansão faz. Ele arruma uma noiva não só em território estrangeiro, mas de um território dos filisteus que eram seus inimigos. E aí ele faz um enigma em relação a esse leão, né? E esse mel que ele encontra.
A mulher dele, que é filisteia, é pressionada para poder obter a senha a resposta do enigma com ele. E ele, né, como bom beta, né, porque Sansão só tem músculo, não tem cérebro, ele é um beta, ele não é um alfa. E aí ele conta para a mulher qual a resposta, e aí os filisteus usam essa resposta para poder ganhar a aposta ali com o Sansão. E o Sansão, enfurecido, mata 30 pessoas para pegar ali, 30 filisteus, né, para pegar as suas vestes e pagar a sua aposta. Nessa que Sansão ficou furioso, o seu sogro dá a sua noiva para um de seus companheiros, tá? O que era comum, porque a pessoa, quando pensa que a pessoa morreu, sumiu, desapareceu, era costume naquele período você dar para alguém de confiança daquela pessoa, tá? Então Sansão fica sem a noiva. Depois Sansão vai arrumar uma prostituta, tá? Uma outra prostituta. Mas a questão interessante é que Sansão, com raiva, ele coloca fogo em 300 raposas. Sim, é isso mesmo, galera. Ele amarra ali as raposas ou chacais, tá? Taca fogo em seus rabos e ele vai espalhar aquilo ali nas plantações. O que também é outro paralelismo com uma história da mitologia grega que é muito, muito similar a essa. E também ocorre na época da colheita. A história é a história que você vai encontrar em Ésopo, Fábulas, O Fazendeiro e a Raposa, tá, galera? Então é uma história muito parecida que a gente vai encontrar. Outro fato muito similar é que Sansão tem uma história muito conhecida, né? Em que ele se deixa capturar pelos filisteus, eles amarram ele, né? E aí ele, de repente, em um determinado momento, se solta, como se as suas amarras não fossem nada. Ele vê uma carcaça, né? Uma coisa interessante da carcaça é que é a quebra do voto do Nazireu. Então, assim como ele não respeitou o voto na questão da mulher filisteia, né? Como vai acontecer no caso dele pegar a prostituta, ele também quebra o voto na questão das carcaças, tanto do mel que ele come da carcaça do leão, quanto na questão da carcaça do jumento que ele pega para poder lutar contra os filisteus, né? E essa arma, essa queixada do jumento do filisteu, vai fazer o papel do tacape, né? Da clava do Hércules, né? Que era uma haste com pontas, né? E aqui nós também temos uma haste com os dentes, né? Do jumento e tudo isso. Então vai fazer meio que um papel similar da clava do Hércules. E o Sansão, ele usa essa mandíbula do jumento para sozinho matar 1000 filisteus. Sozinho. Imagina, cara, você com uma arma. Imagina, você com uma arma que você recarrega. Uma pistola tem o quê? Dá 15 tiros, né? Você pegar um fuzil convencional dá 30 tiros. Então você dá tiro, carrega. Até matar 1000. Cara, eu tenho certeza que você vai ficar cansado. Só no ato de ficar recarregando a arma, né? Ainda mais se for uma pistola, um revólver, para matar 1000. Nós estamos falando de um cara que, segundo a lenda, segundo o mito, com uma queixada de jumento, matou na porrada no braço 1000 soldados filisteus. Tá? É esse o naipe da história da Bíblia. E aí depois ele fica extremamente cansado, óbvio, acabou de matar 1000 soldados filisteus, e aí ele vai beber a água, né, que Deus abre a fenda e traz a água para ele. O que é muito similar a Hércules, tá, galera? Hércules tem histórias assim também muito parecidas, como por exemplo quando ele se entrega para os egípcios em seu sacrifício, e ele também mata todo mundo ali, se desfaz da sua prisão e mata todo mundo, assim como o Sansão fez. Em certa ocasião, Hércules também cheio de sede, ele consegue essa água, ele toma, ele enfia a mão assim na água e bebe litros e litros e litros de água, tá? Então, são histórias muito, muito similares para a gente poder negar os paralelismos entre ambas. A outra história muito similar é que tanto Sansão quanto Hércules derrubaram
portões assim gigantescos, né? O Sansão ele arrancou o portão dos filisteus, né? Carregou nas costas até plantar o portão no monte, tá? Para você ver, o cara era não tava para brincadeira o Sansão. Sansão era um super-herói, né? Um super-homem, é o Hulk das histórias do passado, assim como Hércules, tá? E Hércules ele fez a mesma coisa, tinha lá a cidade com as muralhas ciclópicas e ele também arrancou o portão no braço, tá? Então são histórias que são muito similares. Mas o mais interessante de tudo é que a morte de Sansão ela parece ser inspirada um pouco na morte da loucura do Hércules, né? Porque tanto o Sansão quanto o Hércules eles conhecem uma mulher, né? Que vai fazer com que eles venham a falecer. A Dalila, que é incumbida a tirar os segredos do Sansão, né? Ela engana o Sansão ali umas 3, 4 vezes e o Sansão fica lá. Eu acho que isso aqui, se fizer isso aqui, eu perco a minha força, né? Aí ela tenta, aí não consegue. Aí ele, não, mas eu acho que é isso aqui, eu perco a minha força. Aí fica ali naquela enrolação, até que finalmente ele, depois de fazer as tranças da Rapunzel, né? Porque o Sansão ele é a Rapunzel da Bíblia, tá? Ele tem um cabelo lá com 7 tranças. E aí depois que ela obtém o segredo, que ela vai lá e chama os filisteus para cortarem o cabelo do Sansão, aí furam os olhos dele e tudo mais, o Sansão cego, ele pede para se colocar entre as colunas do templo filisteu, e aí ele arranca no braço, né? Ele pede para o Senhor novamente a sua força, o cabelo dele já estava crescendo, ele arranca a coluna e cai o teto e mata todo mundo. A grande questão é que a história de Hércules também ela é muito similar nesse ponto. A morte de Hércules ela é basicamente o seguinte: ele conheceu Dejanira, né? Uma mulher que eles se casaram, estavam muito felizes. E aí essa Dejanira, ao contato com o Centauro a enganou dizendo que se ela usasse o sangue da Hidra na roupa de Hércules, ele a amaria para sempre, né? Então é como se fosse uma pressão, assim como a Dalila sofreu. E ela, acreditando que Hércules estava amando outra mulher, coloca o sangue da Hidra no manto do leão, né? Do leão a qual o Hércules matou com as mãos, assim como Sansão. E aí quando o Hércules vai vestir, o sangue da Hidra começa a acidificar sua pele e a pele dele começa a derreter, né? Ela, muito arrependida do que fez, por ter sido enganada, ela se suicida. E o Hércules, vendo o amor da vida dele ali sem vida, ele resolve construir uma pira. E ele se joga nessa pira e depois ele ascende para o Olimpo para se tornar um dos deuses do Olimpo. E aqui existe uma chave muito interessante, que é para vocês perceberem como a história de Sansão é cópia da de Hércules e não o contrário. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o pai de Sansão e sua mãe, o Manoá, né? O Manoá não posso nem falar que ele é o pai, porque o pai é esse deus que estava ali com eles, né? Ele faz um sacrifício na chama, né? Ele faz o sacrifício ali na chama. E aí, galera, o que vocês não sabem é que esse Deus, ele entra na chama e sobe ao céu, galera. Exatamente como na história de Hércules. Então ali no prólogo, ele já está partindo do pressuposto de que a pessoa que vai ler aquilo ali já vai entender que se trata de uma reimaginação, uma releitura da história do Hércules, tá? E aí entra aqui uma questão muito interessante, tá? Sobre a história do Sansão e do Hércules, é que muitos apologistas vão querer datar o Sansão lá para os anos 1300, 1400, né? Por essa época aí, 1400, 1200 antes da Era Comum. Só que não faz sentido, porque a evidência interna é difícil datar Juízes, tá? Juízes é difícil datar, mas Juízes está entre o século 7 e o século 5, tá?
E a história de Hércules, pela evidência interna, ela já deveria ter sido composta lá no século VIII, ou seja, muito provavelmente é até anterior, porque no século VIII que ela provavelmente foi redigida. E a fonte de Hércules, galera, ela é conhecida em todos os territórios, ela é conhecida na Europa, ali no Crescente Fértil, até mesmo na Índia, galera. Olha, isso daí é uma imagem do Hércules e Buda, tá? E para quem não sabe, nas iconografias cristãs, né, ou seja, nos locais em que tinha os primeiros cultos cristãos, você também tinha a iconografia do Hércules, tá? Alguns vão até falar que era Sansão sendo representado como Hércules. Então, na datação, tá? Por mais que seja difícil datar juízes, existe essa margem e Hércules seria datado anterior. Só que, como eu disse, a história em si, ela já parece estar se inspirando em todo um ciclo de histórias gregas, como várias outras partes da Bíblia. Eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando essa sequência, tá? Que aí entra Pandora, Dilúvio de Zeus, vai entrar aí a lenda de Orfeu, vai entrar uma série de outras lendas para compor essas narrativas, tá? Então, que é uma sequência lógica, beleza? Então, assim, eu posso atestar para vocês que é muito, muito improvável que Hércules seja a cópia de Sansão, e eu posso falar para vocês com uma boa margem de certeza que Sansão eu não diria que uma cópia do Hércules, mas sim uma inspiração, tá? Assim como várias partes da Bíblia tem essas inspirações aí na mitologia, na cultura grega. Ah, Antônio, mas como isso? Aí tem que explicar rotas cananeias e fenícias em comércio com os gregos. Os próprios filisteus, galera, eles cruzaram o mar Egeu, tá? Então é muito, muito, muito provável que a história do Hércules e da mitologia grega serviu de base para boa parte das histórias bíblicas, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha te trazido muita informação da qual você não sabia, tá? Como da questão do Sansão ser o pequeno sol, Dalila representar a noite, né? Ter essa dualidade entre os dois, e que tudo isso se encaixa perfeitamente no ciclo de Heracles, né? Ou de Hércules, se você preferir, e que tem muitas coisas na mitologia grega que estão presentes no mito de Sansão, tá? Se você curtiu, se você aprendeu bastante com esse vídeo, eu peço por presteza, com toda humildade, com todo carinho que você tenha esse trabalho aqui que eu venho fazendo, que você marrete o like, que você se inscreva e que você deixe seu comentário. É muito importante eu ouvir o que você pensa aqui do meu trabalho, dos meus vídeos, tá bom? E outra coisa, fique com os membros do canal. Você que é membro, muito obrigado por todo o seu apoio, por todo o seu carinho. Graças a vocês eu estou conseguindo estudar de uma forma assim que eu nunca tive oportunidade. Então eu agradeço de coração a todos vocês que são membros. E fique agora com as sugestões de vídeo. Vai aparecer 2 vídeos aí como sugestão, uma playlist e um vídeo sugerido. Clique em um deles e continue comigo. Um grande abraço, valeu, falou, fui, tchau, tchau, tamo junto!